Olá pessoal, vamos então para o nosso encontro, né, da catequese, da história da catequese e da igreja. Então nós vamos agora estar fazendo aí o encontro número 3 do bloco segundo. Então hoje a gente vai falar sobre, nesse encontro 3, a história da igreja catequese na Idade Moderna. Pega um período aí praticamente ali do século XVI ao século XVIII, tá bom? Então vamos lá. Evangelho, então, para que você possa ter uma situação, é do capítulo 5 de Mateus, versículos 17 ao 19. A igreja na catequese na Idade Moderna. O período do século XVI ao século XVIII chama-se de Idade Moderna. Tem esse nome devido aí aos avanços de tecnologias, tá bom? Ideologia, ciência, artes, política e os sistemas sociais aí, as coisas então ficaram, né, foram se modernizando, surgindo aí as indústrias, as fábricas, houve então as revoluções industriais, né, a primeira e a segunda fase. Então nós temos aí esse boom aí, né, que foi, né, o avanço tecnológico, por isso então idade moderna. O sistema econômico nesse período, então, deixa de ser unicamente agrário e surgem as primeiras máquinas e indústrias. No campo político, há um levante contra as monarquias, né, que seriam ali os reis, né, os reinados, iniciando aí com a Revolução Francesa em 1789, já no final do período moderno, né? No período moderno, a Igreja Romana sofre uma nova divisão iniciada aí com Martinho Lutero, que fundou o luteranismo. Além de Lutero, outros aproveitaram a deixa e foram surgindo novas igrejas cristãs, como a calvinistas, né, da linha de Calvino, João Calvino, que aí os presbiterianos, e os batistas. Esse movimento e outros também, né? Teve vários outros lá que eu não vou lembrar todos os nomes agora para você. É, foram então esse movimento ficou conhecido como protestantismo, pois eles protestavam, né, contra as orientações e doutrinas da Igreja Católica, como as indulgências, o culto aos santos e os sacramentos. A divisão entre protestantes e católicos foi muito ruim. Foi uma época também, como na Idade Média, uma época meio de trevas, né? Mais de trevas do que de luz, né? Porque houve ali até guerra, que durou cerca de 30 anos, essa guerra, e que matou muita gente, né? Nessa disputa entre protestantes e católicos, tá? Tanto de um lado quanto do outro, houve muitas pessoas que morreram, milhares de pessoas morreram. Foram 30 anos aí de lutas que causou muita morte e muita divisão. E até hoje a gente ainda, né, tem vivemos aí uma espécie de guerra fria. Ela despertou uma guerra que morreram milhares de cristãos dos dois lados, foi um mau exemplo para os dois lados. Muitos reis patrocinavam então essa guerra, compondo o exército, investindo dinheiro, não apenas por interesses religiosos, mas também por territórios. Então virou uma guerra que envolveu aí depois aí até os reinados, né, por causa de disputa aí de território, de ambientes, né, de reinos. Isso aí então, né, prejudicou bastante a parte então da evangelização. Essas batalhas ficaram conhecidas como a Guerra dos 30 Anos, pois foi o tempo que durou essa guerra. Houve os acordos de liberdade religiosa entre os reinos católicos e protestantes para, né, cessar a guerra. Porém, até hoje, verifica-se aí que há ainda, né, essas separações. Aí em 1963, né, 62 até 1965, houve o Concílio Vaticano II, que foi uma tentativa aí de poder então reunificar o nosso diálogo, né? Pelo menos favorecer um diálogo mais, né, amistoso aí com os nossos outros irmãos de outras religiões e de outras igrejas cristãs, tá bom? Na catequese, então, se trata um perfil mais individualista, como constata a Conferência Nacional dos Bispos, e aqui agora a gente vai entrar no período aqui agora, né, do século na Idade Moderna, tá bom? Então, a partir do século XVI, então a catequese ela ficou como uma instrução. A partir do século XVI, a catequese passa, né, conforme as exigências do tempo, a realizar-se
prevalentemente por um processo que valorizava mais a aprendizagem individual, na qual já era tão marcante, já não era tão marcante assim como foi, né, com a ligação com a comunidade na época então, do movimento, na época da igreja primitiva. Vários fatores concorreram para que a catequese se concentrasse no aspecto de instrução. Vamos lá então. A primeira foi com a preocupação aí com essa guerra dos 30 anos, né, entre protestantes e cristãos católicos. E essa preocupação então gerou ali, né, formulações doutrinais, né? Então a igreja achou então que deveria doutrinar as pessoas, né? Tornar, né, mais acessível a questão da doutrina para os católicos, para que eles pudessem se defender então contra os ataques dos protestantes. E depois foi a descoberta da imprensa, né, e a difusão das escolas que concentram, né, a catequese em textos para o ensino, chamados então de catecismos, tá bom? Que eram tipo umas cartilhas, né, com perguntas e respostas, fundamentando ali a doutrina, trazendo ali um pouco, né, algumas passagens bíblicas, para que então o cristão católico ele pudesse ter ali aparato contra, né, o que dizia ali os protestantes. Então foi uma briga depois que entrou dentro do sistema catequético também. Então a gente vai pontuar aqui alguns catecismos importantes, né, que ocorreram ali depois que Lutero, né, que é da protestante, ele escreveu dele em 1529, em 1550 até 1600 foram aí escritos outros da parte então católica, tá bom? Então, primeiro ali inspirados ali pelo Concílio de Trento, né? Então, o de São Pedro Canísio, que foi em 1555, o de São Carlos Borromeu, em 1566, e o de São Roberto Bellarmino, em 1597. E o valor sempre foi inspirador dos catecismos, né? Numa época de confusão doutrinal, foi o de apresentar de maneira clara e pedagógica o conjunto dos principais mistérios da fé cristã, tá bom? E depois nós tivemos aí a influência do iluminismo, né, que foi aí um movimento cultural que ressaltava a inteligência humana, que devidamente instruída era capaz de encontrar sozinho uma solução para todos os problemas da humanidade, né? Então aí deixando de lado um pouco, né, a questão da fé, né, usando mais o racional. Então houve aí também a briga no campo, né, racional e de fé. E esses catecismos aí que foram escritos, eles, né, ajudavam aí a esclarecer, né, de forma individual o cristão que queria estar, né, conhecedor aí da sua própria doutrina, tá bom? E como, né, a gente está falando do século XVI, a gente tem que falar um pouco agora a catequese que sai desse âmbito aí mundial, né, de Europa, para o Brasil agora, né? Houve aí, né, em 1500 a descoberta do Brasil, então nós agora, né, vamos falar sobre essa catequese nesse período no Brasil, tá bom? No período então do descobrimento no Brasil, Portugal implanta o regime do padroado. Com esse regime, a coroa portuguesa mantém a igreja de forma financeira, porém ela sofre, né? A igreja acaba sofrendo pela falta de liberdade para ser uma voz profética contra o extermínio de povos indígenas e a escravidão dos negros. Embora muitos fossem a favor do escravagismo e dos povos originários e também dos negros, né? Infelizmente tivemos muitos religiosos dentro da nossa igreja que foi então a favor de se ter escravos e de se ter índios, né, como escravos, e também os negros. Houve uma ordem, né, os jesuítas, que foi uma ordem religiosa de padres nos territórios onde são enviados, assumem a catequização e a evangelização dos indígenas. Então, quando eles, né, vêm para o Brasil, para a América Latina, eles então assumem ali essa questão da evangelização dos indígenas. E os padres em ordens religiosas que se levantavam contra as formas e crimes do reino de Portugal e do Império, eles eram expulsos. Então esses jesuítas, também teve ali os franciscanos, algum padre que falava, né, contra aquela forma de agir do povo europeu, contra, né, os indígenas ou contra os negros, eles eram então calados, como
estava no regime do padroado, era a coroa portuguesa que mantinha então a igreja financeiramente no país. Eles então, era eles que elegiam quem eram os bispos, quem eram os padres que viriam então para o Brasil para poder então fazer o processo de evangelização. Então a igreja estava meio presa nesse sentido. Então se ela falasse algo contra esses padres, eles eram deportados de volta aí para, né, Portugal, isso quando não eram mortos, tá bom? E o regime de padroado ele foi extinto ali apenas lá na proclamação da República em 1889, tá bom? Aí que a igreja teve no Brasil, teve a sua independência aí, quase, né, 3 séculos depois aí, tá bom? Então eles eram muito expulsos, né, porque iam contra, né, essa forma, né, que eles estavam sendo usados para poder então doutrinar os indígenas e, né, eles vinham e tiravam, né, proveito disso daí. Então os jesuítas foram um pouco usados, outros, né, foram de forma inconsciente, mas quando eles perceberam que estavam sendo usados para poder então escravizar ou destruir, matar índios, eles, né, matar indígenas, aliás, né, o termo correto é falar indígenas, e não índios, é indígenas, tá bom, gente? Não vai cometer o mesmo erro do padre não, tá bom? Meu perdão aí, né, porque eu acabei usando o termo errado. Então, para escravizar os indígenas, eles então acabavam muitas vezes usando os religiosos para isso. E a mesma coisa com os negros, né? Infelizmente, né, o povo preto foi dominado também, e até a igreja, né, nesse período aí, ela comete os seus erros contra essas duas parcelas, né, essas duas etnias, né? Tanto os indígenas quanto os negros, né, os pretos, eles foram então, infelizmente a igreja por um tempo acabou normalizando o trato, né, o maltrato que teve com eles, né, é um pecado, né, que a igreja já assumiu aí e já pediu perdão também por isso. E ela então hoje ela caminha por um caminho de tirar, né, as pessoas dessa mentalidade preconceituosa, tá bom? Então que a gente possa compreender bem isso daí para a gente não, né, criar mais confusões ou, né, injustiças contra a igreja e também contra, né, principalmente contra esses povos, né, que foram aí dominados e foram então escravizados e muitos deles exterminados. Vamos